Estamos de volta. Silvio, como realizar uma comunicação para os moradores para trazer menos transtorno em caso de limpeza e pintura de fachada? Acho que a antecedência da comunicação é o principal fator, né? Você tem que tentar se comunicar o mais breve possível com o seu condômino, sinalizando para ele, olha, daqui a 2 semanas iniciaremos as obras de fachada, ou daqui a 2 semanas iniciaremos a lavagem da fachada frontal onde tem sua varanda, recolha seu mobiliário, tudo que possa estragar, porque mesmo avisando 2 semanas antes, no dia que vai começar, vamos ter que interfonar de um em um e falar, olha, você deixou móveis, deixou quadro, e a lavagem vai poder estragar e o empreiteiro não vai ser responsabilizado, e tampouco o condomínio, o síndico e o condomínio. Então a comunicação com antecedência é o ideal e reforçar nos dias que antecedem o... Comunicação por carta, por comunicado, no elevador, pessoal, como que você costuma fazer? Porque é um caso bem delicado. É um caso né? delicado. Eu não tenho dúvida que a comunicação no elevador ou no quadro de aviso junto aos elevadores, na entrada dos elevadores, é essencial. Mas eu tento formalizar isso também por comunicado, por e-mail. Eu sou da época antiga, eu gosto muito de correspondência física, mas tenho evitado e mandado mais por e-mail. Mas a comunicação física no elevador tem grande efeito. Poucas palavras, porque tem condomínio que fala, eu moro no primeiro andar, não tenho tempo de ler. Então, temos que se comunicar, temos que passar a informação. Nós fazemos um aviso de início onde nós damos essas orientações. Senhores condôminos, o edifício tal, iniciaremos dia tal a serviço de tratamento das fachadas, iniciando pelo hidrojateamento, e aí nós colocamos algumas recomendações quanto a fechamento de janela, afastamento de cortina, eventualmente colocação de panos nos trilhos quando já entra água com uma chuva forte, com um hidrojateamento poderá entrar também. Emitimos esse aviso de início, alguns prédios optam por entregar para cada apartamento, mas a maioria coloca isso dentro do elevador, naquele quadrinho de aviso, e também afixa nos quadros de aviso fixo que tem nas garagens e eventualmente no térreo. E funciona. Mas mesmo assim, acredito que você já teve alguns problemas. Sim, poucos, mas tem. E aqueles que atendem às recomendações, não tem problema. Para mim não tem. Mas, por exemplo, esqueci de fechar a janela. Aí sim, aí não tem Aí jeito. causa transtorno. Para executar. Porque muitas vezes quando o pintor está descendo ali na fachada, se ele percebe que a janela está aberta, ele tenta até fechar. Mas só que antes de fechar, ao lavar o andar de cima, pode respingar água e até água suja. Geralmente água suja, com aquela fuligem que sai com o hidrojateamento. Então acaba sujando realmente. E aí vai o detalhe também do síndico, né, de ter uma precaução um pouquinho maior também, de pedir e orientar que ponham panos junto aos caixilhos, às portas balcões, do lado interno, para que se por acaso tiver alguma fresta, e normalmente tem fresta, é a borrachinha, a escovinha que está com uma falha, o condomínio não sabe, o síndico não sabe, o empreiteiro não sabe, vai acabar entrando um pouco de água. Então, para que você evite alguma dor de cabeça para o condomínio, você faz as sugestões a mais, como a colocação, por exemplo, de rolos de pano. Nesse aviso a gente recomenda, por exemplo, que geralmente toda janela tem uma parte veneziana, e até aqueles furinhos. Então, que o vidro seja colocado justamente atrás disso aí para poder, quando o cara jatear, não passar o jato por aqueles furinhos e sujar dentro. E normalmente, como também nós lavamos as janelas, porque já que está descendo, a gente aproveita e lava as janelas também. Porque algumas você não consegue lavar por fora. Então, a gente recomenda a colocação do vidro justamente para evitar que o jato passe por aqueles furinhos e suje dentro do apartamento. Paulo, eu queria entrar aqui no material que normalmente é mais delicado, que são as pastilhas. Sim. Porque a pastilha, ela cai, né, muitas vezes. Cai, exatamente. Cai e se não tomar cuidado. O grande problema quando você vai trabalhar com pastilhas, em prédios onde tem janelas basculantes. Você recomenda, além no aviso, você pede para avisar pelo interfone cada morador para não abrir o basculante. Porque o basculante ele fica muito vulnerável. Então você está lavando lá e muitas vezes a pastilha vai cair e vai quebrar o vidro. Mas uma coisa que eu queria entender é assim, a gente sabe, vem diversos condomínios, casos de que as pastilhas estão desgrudando normalmente da fachada. Como lidar com esse tipo de situação? Então, falando agora para um síndico que está nos assistindo, que ele está, no caso dele, pastilhas caindo nas áreas comuns. Como ele deve proceder nesse momento? Realmente ele vai ter que, se estiver caindo no dia a dia, ele vai ter que isolar, mas tem que, o mais rapidamente possível, contratar uma empresa para fazer essa restauração. E o que a empresa faz? A empresa vai jatear e vai cair mais ainda. Alguns lugares onde você vê claramente que tem uma bolha, que tem um
ponto está prestes a cair, antes do jateamento seria aconselhável o pintor desce com umas caçambinhas e tenta recolher aquela pastilha para não cair. Tá? Inclusive, dependendo do nível de queda de pastilha, essas pastilhas podem ser tratadas, elas podem ser recuperadas, reempapeladas e usadas em algumas fachadas, principalmente nas fachadas mais nobres. Porque hoje em dia o grande problema de pastilhas é você achar uma pastilha igual. Exatamente. Você não tem marcha mais, então é dificílimo. A Jatobá, que era o grande fabricante de pastilhinhas, aquelas 2x2, diversas cores ela não fabrica mais. Essa era a provocação que eu queria fazer para você. Então, um síndico te chamou, você conseguiu tirar algumas pastilhas e recuperá-las, e muitas outras não. Vai colocar um produto similar, uma cor mais próxima do que? Como que procede? A gente tenta achar o mais próximo, geralmente em cemitérios de azulejos. Mas tem algumas situações que você não acha. Você procura, você vai em diversos, a gente já conhece muitos em São Paulo, mas você não consegue achar mais. E como que os síndicos acabam optando normalmente nesse caso? O que acontece muitas vezes é que quando o pessoal já vê que a fachada está muito deteriorada e tem muita queda, ou que o tratamento anterior que foi feito deixou muitas marcas, hoje em dia muitos síndicos têm optado em colocar uma textura em cima dessa pastilha, muda a fachada. Ou uma textura rolada, ou então, a minha recomendação hoje é uma textura, a gente chama de desempenada, que a gente chama o nome mais comum do mercado, é uma cristaline, uma textura chamada cristaline, que dá uma nobreza no prédio, o prédio fica totalmente, faz um retrofit, a valorização é muito grande, e isso funciona. Eu queria aproveitar um gancho e, assim, minha recomendação até como engenheiro, não só como síndico, mas como engenheiro civil, é que dependendo da patologia encontrada, se for uma coisa muito pontual, acho que o colega aqui citou, está perfeito. A minha recomendação, e como eu tento atuar, é contratar um engenheiro patologista para que venha fazer o mapeamento da torre, identificar onde estão os problemas de desplacamento, né, desprendimento da cerâmica ou da pastilha, para que possa fazer um laudo e aí sim o síndico sentir a vontade de cobrar isso depois do empreiteiro. Olha, aqui nós tínhamos essas trincas, aqui tínhamos o estufamento, aqui desprendimento, aqui o peitoril que já está com a armação exposta, vai precisar ser tratado assim, assado, com tais produtos. Então minha recomendação é que a gente utilize a mão de obra dos especialistas aí, que são engenheiros patologistas, que façam um laudo para que o síndico, leigo ou não leigo, né, possa ter um norte e poder cobrar do fornecedor empreiteiro. Quando você contratou a empresa para fazer a restauração da sua fachada, queria que você passasse um pouco essa experiência para o síndico que está nos assistindo nesse momento. Como que foi, como que você buscou as empresas, o que você exigiu do orçamento, porque a gente tem muita disparidade também. Eu já vi casos de síndicos que falam, Ricardo, eu estou com um orçamento aqui, uma empresa cobrando 1 milhão e a outra 350 mil. Alguma coisa está errada, né? Não pode ser que uma empresa cobra 1 milhão e a outra cobra 350 mil. Como que você... E aí já pegando até o gancho no perigo, né? Porque a gente sabe, depois eu vou até jogar um pouco para o Paulo, seguro, custos muito elevados que são pagos pela empresa para garantir não só a empresa, mas também o condomínio que é corresponsável sempre de tudo que acontece lá dentro. O que eu costumo dizer, Ricardo, que milagre não existe, né? Uma empresa orçar por 1 milhão, uma empresa ou 2, 3 empresas, uma concorrência, e uma por 300 mil reais, tem algum número que não fecha aí, ou está esquecendo de orçar alguma coisa, ou não está considerando encargos, ou não está considerando seguros, alguma coisa está errada. Eu, como ex-gerente de suprimentos, inclusive de grandes construtores de São Paulo, faço uma equalização, procuro buscar, para o meu conforto, para a minha tranquilidade e dos meus condôminos, as empresas mais sérias no mercado, mais recomendadas. Como que eu sei se é mais sério, mais recomendado? Ou pela minha experiência, ou eu uso a experiência também das administradoras, que têm dezenas e dezenas, às vezes centenas de condomínios e já passaram por isso. Faço uma equalização normalmente de 4, 5, 6 empresas e dessas 4 ou 5 tento trazer as 3 melhores para o corpo diretivo tomar decisão em conjunto. Aí eu falo corpo diretivo e às vezes nem é corpo diretivo, normalmente eu costumo sugerir uma comissão de obras. Legal. No caso eu sou engenheiro civil, para mim é fácil acompanhar como síndico essas obras, mas tem síndico que é dentista, que é administrador de empresa, que é advogado, que faça uma comissão de obras. Normalmente acaba surgindo alguém que entenda um pouco, mesmo que não seja engenheiro, mas tenha um pouco mais de ligação com a parte tecnológica de construção e pode ajudar, inclusive mostrar para o empreiteiro que ele vai estar no dia a dia acompanhando. Né? Então acho que é importante isso. E é dessa forma que eu faço. Evito as empresas aventureiras, a gente sabe que tem no mercado, para todos os mercados tem. Ele pode deixar um passivo para o condomínio muito grande, seja trabalhista, seja, Deus me livre, um acidente. Tivemos aí recentemente alguns acidentes fatais aí caindo de cadeirinha ou de balancim.
tem que ter um cuidado. Quer dizer, com todos os cuidados que a gente já toma, ainda tem problema? Se você não tomar de qualificar uma empresa que participa dessa concorrência de um serviço muito sério, que é projetado para fora do condomínio, que mexe com as pessoas, com a rotina, com a privacidade das pessoas, né? Você tem um cidadão lá na janela do teu apartamento, 2 horas depois está no do vizinho e por aí vai. Paulo, quais são as principais garantias que você apresenta ao contratante? A pólice de seguro, o que normalmente você apresenta para trazer essa tranquilidade? Nós temos a pólice de seguro RC, Responsabilidade Civil, que é para preservar o patrimônio. Todos os funcionários têm seguro de vida, assistentes pessoais, são registrados, que isso é importante. Sim. Não dá para trabalhar sem registro. Treinamento é contínuo. Todo ano o nosso pessoal é treinado e é reciclado para trabalho em altura, conforme a norma NR35. Então, todo ano é contratado um técnico de segurança do trabalho que recicla o pessoal. No caso de vocês, tem até, você me comentou, a ISO 9001, que faz a supervisão e garante a qualidade dos processos internos da empresa. Sim, né? Exatamente. Esse ano nós obtivemos a certificação da ISO 9001. Tá? Então, com isso, você tem todos os processos escritos, determinados. Então, e auditados. E auditados, tem que auditar. Então, a nossa responsabilidade aumentou. De repente, você vai falar, você tem ISO 9001, mas por quê? Então, aí você tem que ter mais responsabilidade ao executar o trabalho. Bom, antes das considerações finais, eu vou chamar um quadro que chama Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que não leva o assunto para os condôminos de pintura nem limpeza de fachada com medo da reação que eles terão. Como alguns estados e alguns municípios é obrigatório, então você está descumprindo uma obrigação legal. Se não tem obrigação no seu estado ou no seu município, também é indicado. Você vai garantir uma vida útil maior para essa edificação. Fora a valorização. Não seja o prédio feio daquela rua. Seja o prédio bonito, que todo mundo vai querer morar e, assim, o patrimônio se valoriza. Senhores, muito obrigado. Gostaria das considerações finais, começando por você, Silvio. Tragam sempre para as assembleias o que recomenda o manual do síndico, o que recomenda o manual das áreas comuns, que normalmente é o que a consultora e incorporadora te passou, que é o que o Secov do seu estado recomenda. Mesmo que não seja aprovado, fica consignado em ata que o síndico teve a preocupação e que vai se pensar depois de alguns mais 1, 2 anos de novo. Então, se o nosso manual hoje nos recomenda 3 anos, a gente sabe que até 5, 6 anos de vida útil a gente consegue postergar, mas traga no prazo correto para que você, como síndico também, se resguarde e apresente para a Assembleia o que é o recomendado. Perfeito. Paulo? O que eu sugiro aos síndicos é que sejam conscientes na contratação de uma empresa de pintura, tentem contratar uma empresa com mais tempo de experiência, com pessoas treinadas, qualificadas, para que no futuro essa contratação não venha a ser um problema para o condomínio. Tá? É o que eu sugiro. Verifiquem as obras, se possível visitem as obras executadas por essa empresa, algumas obras estejam em execução, e se caso queira mudar o revestimento que vai ser feito na sua fachada, verifique outros prédios que foram feitos de maneira similar. É a minha recomendação a todos os síndicos. Perfeito. Silvio, muito obrigado. Obrigado. Paulo, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo convite. Foi um e prazer. A oportunidade. Nos vemos semana que vem. Até lá.